Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Rafus Press. Hoje um especial, vocês devem ter estranhando o nome, né? Império do Sonho é uma série de vídeos que eu vou fazer até o final da campanha O Outro Lado, comentando aspectos específicos dessa obra. Alguns desses comentários vão estar em vários playlists, né? Mas todos vão estar unificados como Império do Sonho, numa playlist que vai ficar disponível para quem apoiar, para quem, enfim, quiser conhecer mais a obra depois que ela for finalizar o projeto, né? E então hoje vou começar o Império do Sonho, né? Porque assim, é um projeto, por que essa medida? Porque é um projeto muito complexo, envolve muitas pessoas, um desenho complexo de tudo. Então eu preciso dar uma atenção maior, né, a esse projeto. Tem tradução, tem produção, enfim, então uma série talvez envolva até mais pessoas. Então são vídeos que tentam dar conta dessa obra de uma maneira mais ampla, tendo em vista que é uma edição de 300 páginas. A gente está numa luta terrível, né, para realmente ser uma obra de qualidade. E por isso essa preocupação um pouco especial com essa campanha, né? Os outros vídeos vão continuar saindo, espero conseguir, tudo depende da minha disposição e dos trabalhos, né, infinitos, fazer mais um essa semana, vamos ver, né? Mas esse aqui vai ser, talvez, espero, um pouco mais curto. E já começamos então comentando a respeito de como o Império do Sonho, essa obra magistral, né, do Alfred Kubin, de 1909, como ele teve uma influência muito grande. Digamos assim, havia um ambiente compartilhado em língua alemã, dos países de língua alemã, especialmente o Império Austro-Húngaro, o que restava, né, ele ficou em frangalhos, né, e a Alemanha, de autores, digamos assim, como eu disse já num vídeo anterior, uma visão meio apocalíptica que prenunciava os horrores de duas guerras mundiais que teriam a Alemanha como protagonista, né? E um pouco os países em língua alemã também, né? A Áustria e tudo mais. E o Kubin, então, se insere nesse universo. Ele é muito próximo de alguns autores que também vou comentar neste pequeno, digamos assim, nessa pequena playlist, né? A gente vai ter outros autores contemporâneos dele, como Meyrink, como Karl Kraus, já abordar aspectos singulares da produção expressionista em literatura nesse período, como essa, digamos assim, uma grande voga, né, uma grande vaga também de obras ilustradas, né? Mesmo ensaios ilustrados, muito curioso isso, com, enfim, técnicas de gravura, etc., né? E nesse primeiro eu vou comentar as influências aparentemente indiretas, mas não tão diretas assim, a gente logo vai ver, que a obra do Kubin teve em muitos autores, né? Alguns autores ele chegou a ter contato realmente, porque ele ilustrou a obra, ele teve próximo autores que de certa forma ficaram como autores muito mais célebres que ele, né? Inclusive o primeiro de hoje, que é o Jorge Luis Borges. Só terminando o raciocínio, eu acredito também que, como autor, como escritor, o Kubin acabou tendo um pouco de esquecimento, né? Por conta da atividade dele como ilustrador e pintor, desenhista, né? Que era uma atividade a principal, digamos assim, né? Ele escreveu um pouco, não foi só, né? Também já destaquei isso, ele não escreveu só. Do outro lado, ele escreveu outras obras mais de cunho autobiográfico, ensaístico, e só que um romance só. Então, eu acho que outros autores assim profissionais da área, digamos por assim dizer, contemporâneos dele acabaram ganhando uma certa notoriedade, se não um destaque, e ele acabou mais ou menos esquecido. A obra dele é de culto, né? Aconteceu algo com ele, algo muito parecido com certos movimentos mais subterrâneos por uma literatura fantástica mais complexa, mas ainda sem recair no surrealismo, né? Volta àquela
preposição, né, aquela proposta, aquela afirmação de Camilo Prado que o surrealismo, de certa forma, ou pelo menos as qualificações, né, o surrealismo como adjetivo, ele banalizou alguns esforços mais complexos anteriores, né? Não malgré Louis, né? Não por ele mesmo, mas por conta dos esquemas classificatórios, enfim, desse tipo de atuação da crítica e da teoria literária num sentido mais de aplastamento, né? Aplastramento. Mas o Kubin, ele teve uma influência muito grande no período, no circuito alemão posterior também. E como eu falei, essa influência chegou até a América Latina. Mas como? É interessante falar um pouco do Borges e como ele entrou em contato com essa obra. E é, digamos assim, um conto do Borges que tem a influência nítida de Kubin, assim, até no nome dos personagens. Mas vamos por partes, né? O Borges, ele teve uma vida, assim... Ele só ficou cego, nasceu cego, aqui nessa foto dá pra ver bem que ele enxergava muito bem. Quando ele era um jovem adulto, né? Na casa aí dos seus 20, 30 anos, ele começou a ficar cego mais ou menos 40, né? E o que acontece? Ele viajou bastante, ele esteve na Europa, que era comum, vários autores brasileiros do mesmo período, do modernismo, tiveram na Europa também. E na Europa, o Borges vai ter que tomar contato com as vanguardas. Ele vai ter, digamos assim, um certo menosprezo da maioria, do futurismo, embora ele gostasse de alguns artistas e autores futuristas mais independentes, como Papini, né, que vem de antes. Assim. Então ele teria um certo menosprezo do futurismo, do dadaísmo, e até um pouco já do pré-surrealismo, né, que já começava a aparecer. Ele só guardava, e isso tem registro em carta, tem vários artigos, eu vou deixar o link de um artigo da professora Lisley Nascimento a respeito da história do Borges, né? Essa, digamos assim, essa aurora da obra dele. Então ele só teria uma lembrança mais, digamos assim, positiva do expressionismo, né? Inclusive ele vai aprender alemão, né, lá pelos anos 10, 16, 17, na Suíça, né, se não me engano. Então ele começaria a aprender alemão, e aí ele já teria contato com essas obras como a do Kubin, que era uma obra muito, como eu disse, ela era influente, mas dentro de circuitos mais limitados, de artistas vanguardistas, ligados ao expressionismo ou ao decadentismo, né. E o Borges teve contato com esse material. Ele traduziu muita coisa. O Meyrink, por exemplo, que é um que eu vou falar nesse quadro aqui. Aliás, Gustav Meyrink, que é autor do Golem, talvez a mais célebre visão, né, do Golem fora da literatura e da mitologia e da tradição judaica, né? Seja o Golem do Meyrink, né? O Borges tinha na biblioteca dele várias obras do Meyrink, tinha o Golem, inspirou, o Borges mesmo escreveu um poema sobre o Golem de Praga, né? Ele era, aliás, fascinado por Praga, a gente já vai ver isso um pouco. Não me lembro se ele chegou a visitar, mas enfim, ele fez uma tour pela Europa, que era muito comum da inteligência, né, da intelectualidade latino-americana nesse período, do início do século XX. Ou era Paris, ou era Berlim, sendo Europa. Vemos bem qual foi a opção do Borges, né? E aí, quando ele voltou para a Argentina, ele trouxe na bagagem muitas ideias expressionistas, né? Aliás, ele fez os dois trabalhos. Ele não só divulgou a literatura expressionista, traduzindo, por exemplo, e a literatura alemã, né, desse período decadentista, autores radicais, autores anarquistas, autores que tinham uma visão apocalíptica. Ele trouxe tudo isso para a Argentina, e alguns ele traduziu, outros ele, como eu disse, editou, né, como o caso do Meyrink. E ele começou a escrever. E essa influência, óbvio, ele mesmo admitia.
Em 1944 saía do Borges provavelmente a obra... Aliás, este primeiro tomo das obras completas do Borges é o que eu mais uso, acho que é perceptível, e é um dos que tem as mais conhecidas, talvez as melhores, não exatamente melhores, mas mais conhecidas obras dele. Tem a História Universal da Infâmia, História da Eternidade, o Wallace, ficções, os livros de poemas, né, como o Caderno San Martín, Evaristo Carriego, O Fervor de Buenos Aires, é uma obra de 23 bastante expressionista. Basta ver aqui onde são o nome dos lugares. É uma espécie de tipologia de Buenos Aires, né? Tipicamente expressionista, né? Esse fascínio pela cidade tentacular, né? Esse, aliás, é um conceito de um poeta, se não me engano, belga, Verhaeren, mas que foi muito adotado pelos expressionistas, né? E, então, voltando em 44, ele tinha lançado o História Universal da Infâmia em 35. Então, 9 anos, já demorou bastante até, teve bastante preparação. Ele lançou Ficções. Ficções é uma das obras-primas do Borges, provavelmente é a coletânea de contos do Borges. Quando você pensa em contos borgianos, você pensa em Ficções e no Aleph, que foi lançado em 49. Né? Que todos, né? Ficções tem Plon, Uqba, Orbis Tertius, Pierre Menard, autor de Quixote. Aliás, esses dois contos abrem o livro. Não é? As Ruínas Circulares, a Loteria da Babilônia, não é? A Biblioteca de Babel, O Jardim dos Caminhos que se Bifurcam, que é menos conhecido hoje, mas é genial. Depois, na segunda parte, são duas partes. O Jardim dos Caminhos que se Bifurcam, Los Senderos que se Bifurcam, né? E depois, que é de 41, que é uma espécie de livro dentro do livro, e depois Artifícios, que é de 44, que tem Funes, o Memorioso, A Forma da Espada, o tema do traidor e do herói, que é um dos temas que o Borges obsessivamente retomaria, e é uma das obras mais impressionantes que ele escreveu, A Morte e a Bússola, e O Milagre Secreto. O Milagre Secreto é um conto extraordinário, e é uma espécie quase de homenagem ao Kubin e a todo esse universo apocalíptico que eu mencionei, que dominou dessas pessoas extremamente, de certa forma, visionárias, né? Que veriam ali os horrores das duas guerras mundiais e que dominou a literatura alemã entre 1905 e 1904, um pouco antes do Kubin, mas o Kubin já era ilustrador dessas obras, até os anos 20, quando entraria um outro tipo de realismo, uma outra perspectiva política, que é a nova objetividade, né? O Milagre Secreto é um conto extraordinário. Ele tem quantas páginas? Ele tem 5 páginas. 6 páginas. Ele tem 6 páginas. A capacidade de concisão do Borges é uma coisa assim absolutamente alucinante e eu acho que inédita em boa parte da literatura mundial, né? E nessas 6 páginas é um universo que ele desdobra. É o universo da Europa Central, é o universo desses autores como o Kubin, bastante o Kubin, aliás, do outro lado. É um universo de guerras mundiais, que são citadas aqui. É um universo de vanguardas, de expressionismo. É extraordinário, é uma coisa única esse conto. Mas o que trata o conto? Bom, como eu disse, o Ficções, ele é dividido em 2 partes, demorou bastante tempo para ser publicado, né? E o Borges, ali, ele exercita o ápice de uma espécie de percepção que é muito complexa e muito única, né? A literatura do Borges, ela é feita de referências e de leituras. É uma literatura produzida por um grande leitor, né? Tanto que a Biblioteca de Babel, que é a série de livros que ele publicou para a editora italiana Franco Maria Ricci, é extraordinária. São as leituras do Borges, é a coisa mais maravilhosa, você pode ter acesso àquilo que ele indica como leitura. E então existem muitas referências nas obras dele. É muito célebre um conto dele chamado There Are More Things, em que ele cita, ele faz uma homenagem ao Lovecraft de saída,
e é um conto extraordinário, aliás, poderia entrar tranquilamente, se é que não entra no cânone das criaturas do Lovecraft, como Cthulhu, Yog-Sothoth ou outros aí. Mas não é só Lovecraft, aliás. Né? Ele cita William Morris. Então, é uma literatura muito urdida na própria literatura, né? Na verdade, no próprio fazer, no próprio prazer da leitura e no próprio fazer do livro, né? Da construção do texto. Então, tem um conto clássico sobre isso, que é justamente Pierre Menard, o autor de Quixote, que está em Ficções, né? Junto com O Milagre Secreto. O Milagre Secreto ele é mais ou menos assim. Ele é uma série de referências, como eu disse, de uma certa literatura, e essas referências e evocações vão criando um universo. É como se você, nessas 6 páginas, estivesse diante daquele universo de um autor como Cubin, especialmente Cubin. Então, se não vejamos, né? A história, na verdade, seria de um escritor de Praga chamado Jaromír Hladič, que tem esses 2 nomes, uma série de referências, que ele é capturado durante a invasão de Praga pelos nazistas. E ele vai ser executado pelas ações políticas dele e por ele ser judeu. Muito simples. Ele vai ser executado por um fuzilamento, ele é preso no dia 19. Nas vésperas da prisão, ele tem um sonho extraordinário, esse sonho, não é? Como eu disse, o Borges ele vai encapsulando o outro lado em, digamos assim, fragmentos extraordinários, a leitura que ele fez, né, do outro lado. Então ele tem um sonho numa biblioteca e tal. Não, um sonho de um jogo de xadrez que as famílias jogam por séculos, né, cada membro da família e tal. E aí ele é preso no dia 19 e vai ser morto no dia 9 e vai ser morto no dia 19, né? Não, no dia 29. Ele é preso no dia 19 e vai ser morto no dia 29, fuzilado. Então ele tem 10 dias. Nesses 10 dias, ele se tortura de todas as formas que vocês possam imaginar. Ele repassa na cabeça dele como é que vai ser o fuzilamento, ele repete as coisas terríveis. É engraçado que tudo isso é só sugerido, né? Ele faz um esforço curioso, talvez por essa necessidade de síntese, que é o contrário do próprio outro lado, que mostra para o leitor os horrores. Exatamente, e a questão visual é muito importante para o Cubin. Então, tudo que é horrível, tudo que é tenebroso, surge nessas páginas do outro lado. No Borges isso é evocado, então isso é muito interessante, né? Até, digamos assim, na negação dialética que ele faz do Cubin, ele está homenageando o Cubin. E aí, o que acontece? Depois de se repassar a execução milhares de vezes, que pode acontecer, que não pode, ele começa a pensar no que ele produziu na vida dele. E ele começa a pensar na obra dele. E ele tem uma obra, tem alguns ensaios sobre o tempo, tem uma tradução de um texto da tradição judaica, né? E alguns poemas expressionistas. Ele acha esse material muito fraco e ele estava fazendo rascunho, né? Estava trabalhando em uma peça que tem justamente o título de Os Inimigos. E nessa peça, que é sobre um indivíduo e o duplo dele, que depois vai se revelar outra coisa, na verdade, esse inimigo da história é justamente um personagem chamado um tal de Yaroslav Cubin. No próprio texto tem o nome do escritor, é nítido que o Borges leu o livro. Se não leu na biblioteca pessoal dele, provavelmente na Alemanha, ele teve acesso e leu, nos anos 10, né, 1915, 16, 17, na Alemanha, na Suíça, nos países de língua alemã. E isso teve um impacto tremendo que explodiu a cabeça dele. E ficou na cabeça dele, tanto que ele montou esse conto anos e anos, mais de 30 anos depois. Não é? E então o que acontece? Em sonhos, ele fala com Deus, digamos assim, ele consciente, ele faz um pedido a Deus, um ateu, né, fazendo um pedido a Deus, normal. É uma das muitas contradições da vida que o Borges tranquilamente assume. E faz sentido no texto. E esse pedido, que é justamente ter um ano extra para terminar essa peça que está incompleta,
digamos assim, atendido, digamos, aprovado em um sonho, dessa vez da Anima Biblioteca, que é o segundo sonho narrado aqui. Então são vários sonhos narrados, né? E ele, de fato, ganha esse 1 ano, que é transformado em uma espécie de 1 minuto entre o momento em que os alemães começam a atirar e o momento em que as balas saem dos canos e atingem o corpo dele. É absolutamente genial, toda a construção temporal, toda a ideia, essa percepção irônica e inútil de uma obra-prima que você tem só na sua cabeça, porque ela não, onde você vai registrar, né? Está numa espécie de loophole temporal bizarro, que você não tem acesso a nada, então aquilo é para você, é o seu prazer, aquilo você faz para você, não é? Tudo é incrível nesse conto e tudo é muito próximo do outro lado. A ideia do sonho, o nome dos personagens, evidentemente, a ideia dos sonhos, essa noção quase pitoresca de Praga, né, do país, ou da região mais ao oriente, não é mais o centro da Europa. Toda essa visão, né, que essa ideia de um império do sonho, né, que no caso aqui é acessado pelo sonho, no caso do Borges, tudo isso é Kuban puro. Me espanta, né? Eu procurei alguns artigos se tinha alguma análise comparativa ou alguma análise de possíveis influências do Borges, né? A partir do Kuban, não achei nada, isso me espanta. Então, se alguém quiser, sinta-se livre, pode pegar minha ideia para fazer algum artigo, que seja, ou pegar o meu próprio pós-fácil no livro, que vai ser um pouco sobre isso. Então, é um conto extraordinário e dá muito, né, digamos assim, oferece muito do que é a experiência de ler O Outro Lado de Kuban, né? Procurem esse conto, deem uma olhada e depois apoiem a campanha, conheçam também a campanha Relicário 2, também no Catarse, né? Apoiem, porque a vida é difícil, estamos no final do ano e esses livros são muito importantes, precisam sair com a máxima qualidade possível. Vou ficando por aqui e até a próxima.